Graça e paz, queridos. Que os irmãos tenham um dia abençoado, em nome de Jesus, amém? Hoje falaremos sobre o crente Esaú. Mas como assim, irmão César? Crente? Sim, crente em Deus, não crente por ser evangélico, né? Mas não é exatamente do crente Esaú, mas do crente hoje, que age como Esaú. Nós vamos falar algo sobre isso aqui, de uma forma mais tranquila, mas mostrando a realidade dos fatos. Amém? Oremos. Deus Santo, Pai amado, glorioso Deus, em nome de Jesus, nós te damos graças a Deus pelos imensos benefícios que tem nos feito, Pai. E que nada temos, ó Deus, para poder oferecer em troca, Pai, senão nos dobrar diante do Senhor e engrandecer o Teu nome e reconhecer que o Senhor é santo, que o Senhor é Deus, o Senhor é maravilhoso, Pai. Obrigado, Deus. Vem falar conosco, abre nosso entendimento, abençoa que estão nos ouvindo nesse momento, ó Pai. Que essas palavras, ó Deus, venham alertar, ó Deus, os Teus filhos, ó Deus, todo o povo, ó Deus, sobre a responsabilidade que temos, ó Deus, de ajudar a cuidar de nossas famílias, de nosso povo, Pai. Obrigado, Deus. Vem falar conosco, a nossa oração em nome do Teu Filho Jesus, Senhor da nossa vida. Amém. Amados, em Gênesis capítulo 25, a partir do verso 28, diz assim: E amava Isaac a Esaú, porque a caça era do seu gosto, mas Rebeca amava Jacó. E Jacó cozeu um guisado, e veio Esaú do campo, e ele estava cansado. E disse Esaú a Jacó: Deixe-me, peço-te, comer esse guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou o seu nome Edom. Então disse Jacó: Vende-me hoje a sua primogenitura. E disse Esaú: Eis que estou a ponto de morrer, e para que me serviria essa primogenitura? Então disse Jacó: Jura-me hoje. E jurou, e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú, e o guisado de lentilhas, e este comeu, e bebeu, e levantou-se e se foi. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Amém? Mais para frente ele tenta recuperar isso, dizendo que ele tinha o direito à primogenitura. E Jacó disse: Não, você a perdeu. Você me passou, você deu sua palavra. Às vezes, queridos, nós não conseguimos recuperar aquilo que foi perdido. Como algo que você perde, um objeto que talvez alguém encontre e te devolva, ou você esquece em determinado lugar e consegue localizar, mas tem coisas que se vão e nunca mais você recupera. Nunca mais. Esaú se entristeceu amargamente por ter feito isso. Porque foi por um momento de impulso, porque ele estava com muita fome. Ele disse: que adianta eu ser o herdeiro de tudo se eu morrer de fome aqui? Eu não ia morrer por causa daquilo. E Jacó, muito esperto, usou de uma astúcia, pagou preço por isso também, que também foi enganado por seu sogro depois, várias vezes, porque tudo tem um preço. A maldade tem um preço também. Mas aqui Esaú levou a pior. Esaú vendeu sua primogenitura. E o que eu quero trazer isso para hoje, dizendo sobre o crente Esaú? O que eu quero perguntar para todos, não só para cristãos, tá, irmão? Para todos, para você que está ouvindo a palavra aqui, ainda não é servo do Senhor. Você se venderia? Você tem um preço? Porque Jesus pagou o preço por nós, para nos salvar. O maior preço, o mais precioso. E muitas pessoas ainda não aceitam isso. Muitas pessoas se vendem. Estamos em época de eleições e a gente fala assim: mas poxa, a gente é cristão, vamos falar de política? Sim. Como a gente tem que falar da saúde, não estamos sempre falando, orientando os irmãos sobre a saúde, dos cuidados, sobre a educação, sobre a política, sobre tudo. O cristão não é a pessoa aérea que vive boiando num mundo fictício. Pois o Deus que criou o nosso mundo, ele é bem real. E nós vivemos num mundo real. E nós passamos situações reais. E tudo aquilo que está no mundo afeta a nossa vida de uma forma ou de outra, para bem ou para mal. Então nós temos que influenciar o mundo e não o mundo nos influenciar.
Por que estou dizendo isso? Essa semana, debatendo em grupos de religião, e uma pessoa, como passou também uma famosa aí da TV aí, que orientava crianças e orientava mal, né, muito mal, uma animadora de TV, e ela disse que sim, que apoia essas coisas que estão acontecendo, que tem que ter uma aceitação e não haver um preconceito. Irmãos, mas é que tem Deus o seguinte, não tem que ter preconceito mesmo. Eu não posso tratar você diferente por você ter opinião política diferente ou orientação sexual diferente. Eu tenho muitos amigos que são colegas assim, que são homossexuais. Tem amigos negros, tem amigo gordo, tem amigo feio que nem eu, tem amigo bonito, a gente tem de todo jeito. Nós tem amigos não crentes, tem amigos crentes, mas a gente não pode confundir não ter preconceito com aceitar tudo. A pessoa, eu posso ter um amigo que é gordão, mas eu não preciso ser gordo para poder agradar ele. Eu posso ser um amigo, ter uma pessoa que é bonita, e eu posso ser desse jeito aqui mesmo e ser amigo dele do mesmo jeito. Eu não tenho que ficar mais bonitão para ser amigo do outro que é mais bonito, ou da outra que é mais bonita. Tá, irmão? Só para descontrair. Nós não temos realmente que ter preconceito, mas o pessoal está confundindo não ter a palavra, não ter preconceito com aceitar tudo. Não é, são coisas totalmente distintas. Eu posso aceitar você como você é, sem precisar fazer o que você faz, e muito menos ser obrigado a isso. A gente está vendo aí, estão colocando leis, e a gente está sempre comentando sobre isso aqui, porque o crente tem que ficar inteirado disso, para ele saber o que ele vai fazer, afinal ele vai votar. Porque se você falar assim, eu não vou me meter em política, tudo bem, então não vote, não vá lá. Não vá lá dar seu voto, então beleza. Se você falar, olha, eu não voto, então você pode pensar o que você quiser. Mas se você vai lá e vai votar em algo que vai me prejudicar, aí eu tenho que lutar contra. Você vai lá lutar contra aquilo que eu creio, como cristão também, eu vou lutar contra. Se você vai lá lutar contra algo da saúde que vai me prejudicar, eu vou lutar contra. A igreja tem que se levantar e lutar contra tudo isso. Por quê? Estão querendo, olha só, nosso país democrático. Durante vários anos, se não me engano, desde 2015, não sei se 2015 encerrou ou iniciou, durante 2 a 3 anos, foi debatido minuciosamente e houve muitos problemas e protestos contra colocar, por exemplo, banheiros em locais públicos, em restaurantes ou o que fosse, escolas e tal, e que o homem pudesse entrar junto com a mulher apenas para dizer assim, hoje eu me sinto homem, então vou entrar aqui. É bem complicado, porque se a minha esposa entrar uma pessoa atrás que eu não tenho certeza que ele é afinal, é bem complicado. Estão querendo fazer isso de novo e fazer isso para as escolas também. A gente já comentou isso de alguma outra forma em outros cultos, mas é porque voltou à tona isso. E agora eles querem decidir por imposição da justiça. Uma justiça que a gente está vendo como que ela tem agido aí, lá em Brasília. E a gente tem visto quantas atrocidades tem feito. E eu falo por mim, tá, irmão? Não falo pela igreja, eu falo por mim. Eu não confio naqueles. Eu não confio. Eu jamais, se fosse para eu eleger, eu jamais votaria neles. Mas nós votamos em outros. E nesse que nós votamos, nesse que nós colocamos, aqueles que nós colocamos lá, nós colocamos nossa confiança neles. E se eles decidiram, está decidido. Se tiver errado, a gente luta para fazer outras leis que modifiquem de alguma forma. Mas a coisa tem que ser democrática. Tem que ser por maioria. E as pessoas vão votar. Então, como cristão, para focar, o principal que eu quero falar aqui é o seguinte: se nós não somos como Esaú, se nós não nos vendemos, então nós não podemos eleger alguém que apoie essas ideias que são contra a família. Não falo só como cristão. Se eu não fosse cristão, eu também ia lutar pela minha família da mesma forma. Já teve uma época que eu não era.
E eu lutava pela minha família, pela moral da minha família, pela mesma forma, pelo respeito com todos. Respeitamos todos. Mas eu não aceito ser desrespeitado. Eu não aceito ninguém mesmo, impor alguma coisa sobre mim. Os amigos que me conhecem, a minha família também é assim, me conhecem. Eu sou tão chato que eu não gosto de usar nem cordão por nada que me prenda. Que eu acho que algo na marra não funciona. E estão querendo fazer isso. Então a gente tem que se levantar contra. Às vezes a pessoa fala assim, eu vou votar num político tal, porque ele é meu amigo. Deixa eu falar uma coisa. Esses dias um amigo que está na política e comentou comigo se eu o apoiaria. Meu irmão, você votaria em mim? Eu falei, não. Ele, mas por quê? Não é porque você seja uma pessoa má, você é uma pessoa bacana, é um servo de Deus, é uma pessoa honesta, conheço a vida dele, é uma pessoa bacana. Se alguém conhecê-lo, depois não quiser saber quem é, perguntar para mim, pode falar que eu falo, e podem votar, é uma pessoa boa. Ele falou assim, por que você não votaria em mim? Eu falei, porque eu acredito que você não conheça o suficiente da política e eles vão te atropelar lá dentro. Você não vai conseguir fazer, porque eles têm tantas artimanhas e tanto artifício, eles conhecem tanto furo da lei, que eles vão entrar e eles vão te, como na roça fala, vão te engambelar. Eles vão te enrolar lá dentro, eles vão te fazer como um novelo de lama, você vai ficar todo enrolado, você não vai saber nem como sair. E se der mole, eles colocam você na cadeia. Porque eles vão te arrumar um jeito que você vai se enrolar todo. Então, exatamente por isso. Só por isso também. Eu amo um amigo, conheço, é uma pessoa correta. Qualquer coisa eu te apoiaria. Para isso aí não. Não por enquanto. Futuramente a pessoa precisa aprimorar bem, conhecer bastante, se inteirar da lei, conhecer todas as falcatruas, as artimanhas do inimigo ali dentro, porque aquilo ali é uma coisa bem difícil de mexer. A gente tem visto aí como é que é, ainda mais nessas épocas agora de tanto tumulto, de extremismos. Então, a minha posição é essa. Então, amados, por que eu estou passando isso para os amigos? Procurem saber a vida dessas pessoas. Eu não vou aqui falar pontos de vista de um ou de outro, de esquerda ou de direita, de posição minha ou de família. Não. Procurem se informar. Se você tem uma formação cristã, se você fala assim, eu sirvo ao Senhor, como Josué disse, vocês escolhem quem vocês querem servir, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então se você fala assim, eu sirvo ao Senhor, então sirva ao Senhor. Seja a sua palavra sim, sim, não, não. O que passar disso vem do maligno, como já dissemos no culto passado. Então, você serve a Deus, então você tem que seguir as coisas de Deus. Em Romanos, capítulo 2, versos 21 até o 24, diz assim: tu, porém, que ensina o outro, não te ensina a ti mesmo? Você que prega que não deve roubar, rouba? Você que diz que não deve adulterar, você mesmo adultera? Você mesmo que abomina os ídolos, comete sacrilégio? Tu que glorias na lei, desonra a Deus pela transgressão da lei? Porque, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Então, queridos, às vezes o nome de Deus é blasfemado por nossa causa. Pessoas falam assim, mas isso aí está acontecendo porque você, cristão, eu fui lá e coloquei alguém lá que é canalha. Eu coloquei alguém lá que não age de acordo com aquilo que é para o bem da cidade, do estado, do país, dependendo de quem você vai, a época e que tipo de político você vai votar, prefeito, governador, vereador, presidente. Então, a gente coloca pessoas lá que a gente, às vezes, conhece a vida da pessoa, sabe que aquela pessoa ela não presta. A gente já tem fatos sobre o que já fez, ou que outros já comentaram, olha, fulano é dessa forma, e a gente vai lá e mete o dedão lá.
né? Ou o indicador agora, né? No botãozinho lá. E explode a bomba. Porque às vezes ele faz aquele para bem e outra vez para mal. Às vezes por inocência, às vezes por estupidez. Porque alertas, tem muita gente alertando. A gente vai eleger pessoas que depois nós vamos dobrar nosso joelho na igreja e ficar: Senhor, Senhor, tem misericórdia de nós, está tendo tanto problema, Senhor. Como na França, pessoas estão cortando a cabeça dos outros lá. Parabéns. Pediram que liberasse as fronteiras e deixasse vir pessoas de tudo que é lugar. Libera, é o amor. Vamos falar do amor. Temos que ter mais amor. Fala isso para aqueles que estão assassinando lá agora, para eles terem mais amor. Vai lá no país deles falar. Vai lá brincar com eles. Irmãos, amor não é sinônimo de burrice, não. Amor tem que ter inteligência. Você tem que saber quem que você vai amar. Você amaria uma mulher que você tem certeza que ela fosse te trair? Ou o marido que fosse te trair? Você amaria? Pensa. Então, nós temos que ter, não adianta a gente orar depois por aquilo que a gente fez de errado. Eu não posso eleger alguém porque ele é meu amigo, porque ele é meu parente. Eu falo para você, meu irmão, poderia ser minha mãe. Se as ideias dela fossem contra aquilo que eu creio, e ela fosse candidata a alguma coisa, eu não votaria nela. Nós não podemos fazer como Esaú e vender a sua primogenitura. Eu não posso vender pela barriga. Tem pessoas elegendo os outros porque ganhou cesta básica, encheu a barriga, porque ganhou saco de cimento, porque ganhou um tijolo, porque ganhou um terreno lá erradamente, às vezes até por corrupção. Porque a corrupção tudo aquilo que você ganha para botar alguém já é corrupção mesmo. Mas às vezes até aquilo que a pessoa te deu já veio errado lá de trás também. Ela não só errou te dando, mas ela já pegou errado para lá. Então, nós temos que tomar esse cuidado. Nós temos que ser mais astutos, prudentes, saber o que nós estamos fazendo. Quando o povo de Israel saiu do Egito, chegou um tempo, começaram a ter as lutas, o povo virou para Moisés e falou: Moisés, você tirou a gente de lá para morrer aqui? Eu preferia estar lá. Irmãos, tem pessoas preferindo viver como escravos, mas ganhando comida, do que lutar pelo bem dela com liberdade. A pessoa prefere se acomodar, esperar chegar uma cesta básica na porta e não ter atrito com ninguém, e ficar ali e morrer à míngua. Não é errado você receber um apoio que você tem que receber, se você necessita, você é aleijado, você tem problema de saúde, você tem problema financeiro, você tem uma adversidade na vida, você tem que ser socorrido, a obrigação do governo é essa. Mas é a obrigação do governo. Ele não está te fazendo um favor para você ter que votar nele depois por causa disso. Se o presidente está lá agora, decretou leis que pessoas vão receber cesta básica que eles necessitam, você não necessariamente tem obrigatoriedade de elegê-lo depois por causa disso, porque é obrigação do governo, ele não está te dando o bolso dele, como nenhum outro deu. Ele está simplesmente devolvendo aquilo que nós já pagamos de impostos. Você também paga impostos. Você vai comprar um remédio, às vezes o remédio custa R$10, você paga 100, 90% é imposto. E não assusta não, porque tem uns que tem 80, 70, 80% mesmo de impostos. Então, queridos, nós temos que tomar esse cuidado. Votar com consciência. Nós somos cristãos. Não adianta depois tentar recuperar nossa primogenitura, recuperar aquilo que nós perdemos. Você vai se alimentar agora e passar 4 anos passando fome depois, numa cidade sem emprego, sem educação adequada, sem segurança, sem nada. Sinceridade, eu tenho raiva de sair nas ruas às vezes. Meu carro está com os parafusos todos soltos praticamente, tanto buraco. E não estou falando só da agora, né? Estou falando de um prefeito específico, não. De todos que passaram por aqui. Para não dizer que eu estou torcendo para algum. Seja até prefeito, que eu mesmo já elegi. Porque eu fui tolo. Eu não conhecia. Então eu estou falando de um erro que eu mesmo já cometi. Não cometo mais.
não cometam mais. A nossa cidade é buraco só. Por que eu estou falando? Porque agora é coisa municipal. Então vamos falar daqui. Se for do país, vamos falar do país inteiro. Também estava um caos também. Então, queridos, a gente ter consciência do que nós vamos fazer. O crente tem que se envolver na política, sim. O crente tem que se envolver na segurança, na saúde, em tudo. Nós não estamos mortos. E se nós temos a direção do Espírito Santo do Senhor, aí sim que nós temos que fazer, que vai ficar melhor. Aí que a coisa fica boa, não é mesmo? Se você tem a direção de Deus, então deixa Deus te dirigir. Deixa Deus guiar a sua vida. E Ele vai te levar no ponto certo. Não adianta a gente reclamar mais. A gente não pode pensar com o estômago. A gente não pode pensar com o coração. Né? Eu não vou me vender por um prato de lentilha. Não vou vender por uma corrupção e colocar alguém lá porque me deu um dinheiro ou vai me dar um emprego. Irmão, empregos eles têm que trazer empresas para a nossa cidade à vontade e gerar empregos. Essa é a obrigação dos governantes. Como os lugares fazem, dão isenção de impostos, incentiva a empresa, para poder a coisa crescer. Então, é obrigação. Para você ter um salário digno, você não precisa mais ficar andando, arrastando aos pés de ninguém, se sujeitando a nada, por nada. Então, nós temos que fazer dessa forma. Que o Senhor nos abençoe, nos oriente, nos dê consciência de que temos que, se somos como cristãos, votarmos de acordo com a nossa fé. De acordo com que, eu não estou falando cristão aqui, só evangélico, todo aquele que se diz, eu sou cristão. No Brasil, praticamente 90% se diz cristão. Então, somos maioria. Não só evangélicos, e outras religiões também, colocados como cristãos. Então, queridos, recebam isso para vocês. Olha, eu creio em Deus. E independente disso, para você também que não crê, fala assim, eu não creio em nada. Tranquilo, eu respeito também sua opinião. É isso que é não ter preconceito. A gente poder deixar Deus agir. Se você não crê em Deus, você age a favor de quê? Da sua família. Porque se nós cremos em Deus, nós cuidamos daquilo que nós cremos, das opiniões que nós temos diante da Bíblia, aquilo que cremos. Mas você também, que se você não crê na Bíblia, você fala, mas você também tem uma família, você também quer o melhor para a sua família, você quer respeito. Eu não quero determinadas coisas que alguns estão querendo. E a coisa está clara. A coisa está muito clara. Analise as propostas dos políticos e vocês vão ver o que eles estão oferecendo. Já nem enganam mais. A coisa está muito clara. Não tem desculpa você dizer assim, eu votei, mas estava enganado, eu não sabia que ele ia impor isso. Outros nos colocaram máscaras, vedaram o nosso rosto, destruíram comércios, e a gente vai fazer de novo, cometer o mesmo erro. Então, queridos, às vezes a pessoa fala assim, debatendo com a pessoa que eu disse, a mulher falou assim, como essa animadora de auditório que eu disse, ex-animadora infantil, Deus não tem preconceito. Aí eu até comentei isso num grupo de direita, um grupo que a gente tem, aí um colega falou assim, poxa, você falou que Deus não tem preconceito, então Deus aceita isso? Eu falei, não, você não leu o que eu escrevi. O que eu coloquei lá? Primeiro, o que é preconceito? Você sabe o que é preconceito? Preconceito é você ter a ideia de algo pré-estabelecida sem você examinar aquilo. Você vê uma pessoa falar que aquela pessoa ela não presta, porque falaram para mim. Não, conheça aquela pessoa. Conheça. Aquele determinado grupo, a ideologia dele, a ideia deles, eu não gosto daquilo. Conheça. Eu já tive preconceito com os crentes. Para mim, crente era tudo terno maior do que tinha ganhado, maior do que o corpo, o sapato furado, o sem dente. A ideia que a gente tinha antigamente era essa, né? A ideia era essa.
Porque colocava na mente da gente, era isso. Para quê? Para a gente não chegar perto. O inimigo coloca coisa na mente sua para você não se aproximar de pessoas. Eu não tenho preconceito. Se você falar assim, igual eu falei, tem amigos que são gays, tem amigos negros, tem amigo gordo, tem amigo magro, tem amigo crente, tem amigo não crente. Eu não tenho. São meus amigos. E sinceridade, eu vou falar uma coisa para você ter certeza que eu não tenho mesmo. Às vezes eu tenho mais intimidade de conversar com a pessoa não crente do que muitos que eu já conheci que se dizem crentes. Tem pessoas que, tem colega meu que é homossexual que eu convido para vir na minha casa almoçar comigo e às vezes não convido determinadas pessoas que levam o nome de crente. Não convido, porque eu não tenho intimidade. Não porque eu não goste, mas porque a pessoa não tem aquela ligação, ou a pessoa não se entrosa. Então, eu não tenho preconceito. E como eu disse para essa pessoa, eu falei, olha, realmente, essa animadora de auditório, ela disse que tem que aceitar tudo. Errado, não é isso. Né? Preconceito não não ter preconceito não é aceitar tudo. Então, falei, realmente, Deus não tem preconceito. Por quê? Porque se o preconceito é algo que eu julgo antes de conhecer, Deus não tem como ter preconceito, porque Deus conhece tudo. Não tem como o Senhor se afastar de algo por não conhecer, porque Ele conhece até o futuro. Ele conhece pela eternidade, então não tem como. Só nesse sentido. Porque a pessoa tentar usar como essa mulher tentou usar erradamente, não ter preconceito, como aceitar tudo. Peraí então, Jesus quando Ele curou o camarada lá, Ele falou assim, olha, vá e não peque mais. Olha só, João, Evangelho de João, capítulo 5, verso 14. Depois disso encontrou, olha só, aqui está falando do cara que ficou curado, né? Mandou pegar a maca dele, ele pega a tua maca, leva embora, que quebrou aquela coisa do judaísmo, não gosta de guardar sábado, quebrou aquilo tudo, né? Porque já não tinha mais validade, porque Jesus agora já veio, e Ele vai nos dar a vida eterna, o nosso Shabá, o nosso descanso eterno depois, né? Então, ele fala, olha, pega a tua cama e vai embora. E depois, no versículo 14, depois Jesus encontrou ele no templo. Aí Jesus falou para ele, olha, observe que você já está curado. Não peque mais, para que não aconteça coisa pior. Então, Jesus não aceita o pecado. Ele disse, olha, você, por causa do pecado, estava assim. Agora, não peque mais para não acontecer coisa pior. Com a mulher adúltera, ele fala para ela, olha, vá e não peques mais. Irmãos, a Bíblia inteira fala isso. Então, por que eu tenho que aceitar o pecado? Eu aceito a pessoa, confesso, não tenho preconceito, mas eu não tenho que concordar com aquilo. Você pode ser de um time e o outro ser de outro, e você ser, às vezes tem marido e mulher, que os dois devem ser um sofrimento, né? Um de um time, outro do outro, né? Ter atrito dentro de casa, deve ser terrível. Nem time eu tenho e eu não me preocupo com isso. Também não tem quem tem. Acho bom barato, acho engraçado quando as pessoas às vezes comentam, fica ali brincando, na brincadeira, zoando o outro ali, brincando. Eu zoo todo mundo que não tem time nenhum, né? Brinco ali, na amizade também não provoco ninguém. Então, queridos, a gente tem que ter essa diferença. Né? Então, não ter preconceito não é aceitar pecado. Deus nunca aceitou. E não vai aceitar nunca. Tanto é que existe o inferno. Ele foi criado por Deus. Para ser lançado quem? Aqueles que não obedecem. E não é só questão ideológica, não. É pecado. De qualquer pecado. Não importa se você é homem, mulher, ou tem outras ideologias. Não interessa. Se você é crente ou não é crente. Se você cometeu o pecado e permaneceu nele, você pode dizer que é crente, está dentro da igreja. Eu posso até ser pastor. Se eu viver no pecado, eu vou para o inferno. Eu sou melhor que ninguém. Ninguém é melhor que ninguém. Então que o Senhor nos abençoe. E que essa palavra sirva para orientar os irmãos. Para a gente não querer voltar para o Egito. Porque, sabe por que aquelas pessoas queriam voltar para o Egito? Reclamando que Moisés estava no deserto, eles queriam voltar para o Egito porque
Lá eles tinham a comida deles na hora certa, as coisinhas, então tomavam chicotado o dia inteiro. Mas ganhava. Ou seja, preguiça de lutar por conta própria. É tipo, vamos supor, eu tenho um emprego, eu já me acomodei nele. Mas é um emprego ruim, é um emprego que o patrão está sempre me perturbando, eu ganho mal. Mas eu tenho medo, muito medo, de ir para um outro emprego, numa outra cidade, ou em outro lugar, para ganhar muito mais, porque eu não sei como é que vai ser lá. Aí fica assim, como é que vai ser? Vale a pena? Não vou não. E você morre ali. Porque aquele povo que estava ali, exatamente esses que pediram para voltar, é porque eles nunca foram livres. Lembra quando o povo desceu com Jacó para o Egito? Né? Poucas pessoas. E ali ficaram aprisionados. Aqueles lá no início tinham a ideia de liberdade. Quantos anos ficaram no Egito? Toda aquela geração já tinha morrido. Era filho dos filhos dos filhos, e eles nem sabiam o que era liberdade. Se você perguntar para uma pessoa num país comunista o que é a liberdade, ele não sabe. Ele não sabe nem dizer como lutar por aquilo, porque ele não sabe, então ele se acomoda, ele pensa assim, o mundo inteiro é assim, está tudo certo. Irmãos, se você pegar uma abelha que está acostumada com o mel, colocá-la na carne podre, ela não vai ficar. Se você deixar a mosca ali, ela vai ficar. Porque a mosca ela foi acostumada a vida inteira a comer porcaria, a viver de carne podre. A abelha não. Então, por que às vezes nós nos incomodamos tanto e outros estão tranquilos? Tem outros que elegem um candidato ruim, o cara é porcaria e continua de novo, porque ele nunca viu o lado do bom. Porque aquele que não presta fala que o outro que não presta. Você fala assim, então eu não vou para lá. Saber é falar para a mosca, mosca, venha para o mel. Eu falei, eu não, já falaram que o mel não presta. As outras moscas falaram que aqui que é legal. Está tipo assim o povo de Deus também. Não só o povo de Deus, todos. Então, que a gente possa ter mais consciência do que nós vamos fazer. Na hora de colocar o dedinho lá, a gente primeiro colocar na consciência. O que estamos fazendo? Porque depois não tem como recuperar a nossa primogenitura. Não tem como recuperar a nossa bênção. Esaú perdeu a bênção por burrice. Perdeu a bênção por não deixar Deus agir na vida dele, dar direção. Você não pode perder algo muito maior, como ele perdeu, por um prato de comida. Você não pode perder a sua bênção durante 4 anos para frente, porque você ganhou uma cesta básica, ou um saco de cimento, ou ganhou alguma coisinha para distribuir um folheto na rua. Irmão, a gente precisa ser mais esperto. Não tem tempo, não tem lugar para tolice no mundo mais não. Como eu disse outro dia aqui, um camarada, um brasileiro aí famoso, disse que os tolos vão vencer o mundo, não por inteligência, mas porque são muitos. Então a gente tem que fazer com que os outros fiquem inteligentes, ou fiquem espertos, ou abram os olhos. Então vamos pesquisar lá um pouquinho, procurar saber realmente o que essas pessoas têm no coração para fazer para nós. O Senhor nos abençoe. Amém? Deus Santo, em nome de Jesus, nos direciona, Pai. Abençoa o teu povo, Deus, para que faça escolha, Deus, segundo o coração do Senhor. Ó Deus, que a nossa cidade se torne linda, Pai. Que a nossa cidade se torne um canal de bênção, Deus, para muitos, Pai. Que a nossa cidade, ó Deus, se torne próspera. Que a nossa cidade seja abençoada. Que aqui tenha emprego suficiente, ó Deus, para todos aqueles que precisam, Pai. Ó Deus, que nosso hospital, nossos lugares de tratamento, clínicas, ó Deus, sejam os melhores. Que todos possam ter ali o socorro, Pai. Ó Deus, que as nossas escolas, ó Deus, sejam as melhores. Que dali, Senhor, saiam doutores. Que ali saiam, Senhor, pessoas para abençoar a vida, Senhor Deus. Ali saiam profissionais, ó Deus, inteligentíssimos, ó Deus, como muitos pelo mundo, ó Deus, que ganham prêmios, Pai. Por inteligência, por capacidade, por terem sido direcionados corretamente, Pai. Ó Deus, profissionais abençoados. Cuida de nós, Pai. Dá-nos sabedoria, Pai. Ó Deus, não permita, ó Deus, que aqueles que vão fazer o que é errado, Pai, sequer cheguem perto dessas urnas, então, Pai. Que fiquem em casa, que
que não prejudique, ó Deus, aqueles que lutam para o bem. Vem nos abençoar, ó Deus. É a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados, uma semana abençoada. Que o Senhor nos direcione. Amém?